Nessa aula, nós vamos falar sobre o IMC, que seria o Índice de Massa Corpórea. Qual a importância do IMC e quais são as limitações desse método? O IMC é um método muito utilizado, um método também antigo, tá? Ele não é um método novo, ele é um método antigo, para avaliar a classificação de peso da pessoa. Se ela está com peso normal, obesidade, aí no caso da obesidade é grau 1, grau 2, grau 3, se está com baixo peso severo, ou se está com sobrepeso. Porém, esse método existe algumas limitações. E agora eu vou explicar para vocês como que chega ao cálculo, a equação, para dar o resultado e as classificações, para que vocês possam entender sobre o IMC e quando utilizar, quando não utilizar e como utilizar o IMC. Então, basicamente, o IMC ele é uma equação que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Lembrando que aqui a altura ela deve ser colocada em metros. Ou seja, uma pessoa que, vamos colocar como exemplo, uma pessoa de 1,80 m, você tem que usar o valor 1,80. Porque se você fizer a altura ao quadrado de 180, no caso quem coloca em centímetros, a equação vai dar errada, tá? Então, essa seria a nossa equação para chegar ao IMC. Isso vai servir para todas as pessoas. O IMC ele não considera gênero e nem fator de idade, como algumas outras equações de composição corporal consideram. O IMC não considera. Então vamos imaginar aqui um indivíduo de 100 quilos que tem uma estatura de 1,80 m, como eu já citei. Então, para esse indivíduo, nós vamos ter um IMC que será, se eu pegar 1,80 m e multiplicar por 1,80 m, que no caso é a altura ao quadrado, eu vou ter um valor de 3,24. E 100 dividido por 3,24, eu vou chegar a um resultado de 30,9. Então esse seria o IMC do meu avaliado. Então o meu avaliado está com um IMC de 30,9. 30,9 já é uma classificação de obesidade grau 1. Ou seja, esse indivíduo ele está sendo classificado com uma obesidade grau 1. E agora eu vou explicar as limitações do teste. O teste ele é muito bom para quando você vai avaliar grandes grupos populacionais. Por exemplo, eu quero avaliar como está o nível de sobrepeso da população de Belo Horizonte. É difícil você avaliar 5.000 pessoas, eu estou pegando um valor aqui, mas 5.000, 10.000, 15.000 pessoas, ou muitas vezes vai fazer um estudo numa escola e tem lá 1.000 alunos, é difícil você fazer composição corporal de todos, certo? Então o IMC ele é bom para grandes grupos populacionais. Porém, o IMC ele não considera o nível de treinabilidade da pessoa, ou do atleta, no caso. Então, a pessoa que é treinada principalmente em treinamento resistido, que desenvolve a massa muscular, essa equação, avaliada de forma isolada, pode não apresentar um resultado fidedigno. Então, essa é uma das limitações do teste. Você pode utilizar ela, mas ela sozinha, ela não é. E eu vou explicar por quê. Vamos pegar, por exemplo, um atleta. Então, duas pessoas, por que de forma isolada ela também não pode? Se eu pegar duas pessoas, as duas pessoas com 100 quilos e 1,80 m. Atualmente é muito fácil a gente encontrar um atleta, principalmente um bodybuilder, atleta de fisiculturismo, que tem essa estatura de 1,80 m, pesando 100 quilos. E muitas vezes, esses atletas eles vão ter percentuais de gordura de 8, 5, estourando 10% de gordura. Então, ou seja, ele tem uma baixa quantidade de gordura corporal, principalmente quando eles vão competir, eles têm ali 4% de gordura, alguns chegam a 3% de gordura, então o percentual de gordura é muito baixo. Só que esse indivíduo terá um IMC de 30,9 e ele está classificado como obesidade. E vocês concordam comigo que uma pessoa com 8% de gordura no corpo, ela não pode ser classificada como obesa. Então o IMC ele desconsidera o fator treinabilidade. Então ele não importa se a pessoa tem muita massa muscular ou muita gordura no corpo, porque ele considera o peso corporal total e a estatura. Então isso não faz diferença. Por isso que avaliar o IMC de forma isolada não é legal.
principalmente quem está trabalhando no ambiente de academia. No caso, o personal trainer, quando ele vai avaliar a pessoa, ou ela está iniciando o treinamento, ou ela já faz o treinamento resistido. Então, o IMC pode não mostrar um resultado real para esse indivíduo. Dessa forma, você tem que avaliar o IMC, explicar para a pessoa, porque muitas vezes ela vai fazer esse cálculo em casa, vai chegar com essa dúvida para você, perguntar: nossa, eu fiz meu IMC, deu 30,9, eu estou na classificação de obeso. Por que isso? E cabe a você, profissional, explicar para ela que o IMC ele só considera o peso do indivíduo e a altura. Sendo assim, se ela tem muita gordura ou pouca gordura no corpo, não faz diferença. Então é um método que pode sim ser utilizado, igual eu já expliquei, principalmente para grandes grupos populacionais, ou principalmente se você for trabalhar com indivíduos sedentários. Você vai fazer uma pesquisa ou acompanhar uma certa população e as pessoas são sedentárias. Na população sedentária, dificilmente ela tem um desenvolvimento da massa muscular muito alto. Ou a pessoa que é sedentária, ela vai ter um baixo percentual de gordura. Porque às vezes eu pego, por exemplo, uma pessoa que corre. Ela não treina, faz o treinamento resistido, mas ela faz a corrida. Então muitas vezes ela pode não ter uma massa elevada, mas ela tem um baixo percentual de gordura devido à modalidade que ela pratica. E isso também vai dar diferença, porque às vezes também, devido ao peso da pessoa, pode dar baixo peso severo. Às vezes uma pessoa ela é muito alta e tem um certo peso, aí vai aparecer lá baixo peso severo. Só que é uma pessoa que não tem muita massa muscular, por exemplo, um corredor, e tem um baixo percentual de gordura. Então o peso dela é uma pessoa leve. Aí vai aparecer no IMC baixo peso, ou até mesmo baixo peso severo. E isso você tem que estar atento para analisar de forma coerente os resultados que são obtidos através do IMC. Não digo que tem que descartar essa informação do IMC, acho que ela é muito válida, só que você precisa saber como utilizar ela dentro da sua avaliação e como que você vai explicar isso para o seu cliente.